Ayrton Senna da Silva. Senna é um dos maiores ídolos do esporte brasileiro, e sua morte deixou um legado dentro e fora das pistas. Ayrton Senna da Silva, ou simplesmente Senna, foi um piloto de Fórmula 1 das décadas de 80 e 90 e maior ídolo brasileiro do automobilismo. Nasceu em São Paulo, no dia 21 de março de 1960, e morreu de maneira trágica em 1º de maio de 1994, após colidir com uma mureta de proteção no Grande Prêmio de San Marino, em Imola. Seu velório foi um dos mais marcantes da história do Brasil. Durou cerca de 22 horas e foi acompanhado por aproximadamente 240 mil pessoas. Família. Ayrton é filho de Milton Teodoro Guirado da Silva, um empresário de uma indústria de acessórios automotivos, e Neide Senna, conhecida como Dona Zaza. Além de Ayrton, o casal teve uma outra filha, Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna. Viviane também é mãe de Bruno Senna, que foi piloto da Fórmula 1 entre 2010 e 2012. Em 1981, aos 20 anos, Senna se casou com Lilian Vasconcelos. Casamento que durou um ano. Depois, namorou algumas famosas, como a apresentadora Xuxa Meneghel e a modelo e atriz americana Carol Oates. Quando morreu, Senna tinha um relacionamento com a então modelo Adriane Galisteu. Ayrton Senna não teve filhos. Início no kart. A carreira de Senna no automobilismo começou como a da maioria dos pilotos, no kart. Aos 4 anos, Ayrton ganhou o seu primeiro kart, construído pelo seu pai. O motor foi tirado de um cortador de grama, mas chegava aos 60 km por hora. O kart foi montado pelo pai foi o principal brinquedo de Ayrton na infância. A partir dos 7 anos de idade, Ayrton passou a dirigir um kart profissional, mas sem participar de competições. A primeira volta de Senna em um circuito de kart foi aos 11 anos, na chuva. Um ano depois, desmontou seu próprio kart para descobrir a função de cada peça. Em 1973, aos 13 anos, Ayrton Senna participou da sua primeira corrida de kart, em um circuito improvisado na cidade de Campinas, São Paulo. Apesar de ser mais novo que os demais pilotos, liderou boa parte da corrida e chamou a atenção de quem assistia. Para muitos, Senna reinventou a arte de pilotar karts. O primeiro título não demorou muito para vir. Em 1974, Senna conquistou o Campeonato Paulista de Kart, conquista que se repetiu em 1976. No kart, também foi tricampeão brasileiro em 1978. 1979 e 1980 campeão sul-americano em 1977 e 1980. No final da década de 70, Senna participou também de competições de kart na Europa e na Ásia durante as tentativas de ser campeão mundial de kart. Ele correu o campeonato mundial entre 1978 e 1982, mas não conseguiu o título. Na época, conheceu quem ele disse ser seu maior rival, o inglês Terry Fullerton. Em entrevista, Senna disse que a disputa com Fullerton era a melhor lembrança de toda a carreira, incluindo o período na Fórmula 1. Fullerton era, para mim, um piloto com Fórmula Ford. No início da década de 80 disso, Senna teve que tomar uma decisão importante em sua carreira. Puro. Ele estudava administração para dirigir os negócios da família com o pai, mas não estava feliz com esse futuro. Senna queria continuar no automobilismo, se mudar para a Inglaterra e competir nos grandes campeonatos. Seus pais compreenderam e decidiram realizar o sonho do filho. Estudiosos da carreira de Senna dizem que a ida para a Inglaterra foi uma decisão crucial para a evolução do piloto. Senna passou um ano testando carros de Fórmula no circuito de Snetterton, em Norwich. Ao mesmo tempo, continuava competindo no kart. Naquela época, nem todo piloto de kart almejava migrar para os carros de Fórmula, mas Senna deixou claro que era o seu desejo. O talento demonstrado por Senna foi visto por patrocinadores e o piloto brasileiro entrou na Fórmula Ford em 1981, competindo pela equipe Van Diemen Racing. Ayrton foi campeão em seu primeiro ano, vencendo a maioria das corridas. Seu desempenho foi tão surpreendente que Ralf Firma, chefe da equipe Van Diemen, afirmou que Senna seria um dia campeão mundial de Fórmula 1. Apesar do sucesso na Fórmula Ford 1600, Senna teve que voltar para o Brasil porque não conseguiu patrocínio para correr no ano seguinte. Ele trabalhava na empresa do pai quando recebeu uma ligação da Inglaterra. Era Ralf Firman convidando o piloto brasileiro para correr em outra categoria, a Fórmula Ford 2000. Em termos financeiros, a oferta não era boa,
mas Senna precisava voltar a competir. O carro de Fórmula 2000 era mais agressivo que o de Fórmula 1600, principalmente por ter aerofólio. Mesmo assim, Senna se adaptou rápido ao novo carro, venceu 13 das 15 corridas e foi novamente campeão. Fórmula 3, campeão na Fórmula 1600 e Fórmula 2000, o próximo passo de Senna era competir na Fórmula 3 britânica, considerada na época a porta de entrada da Fórmula 1. O convite para testar um carro de Fórmula 3 não demorou chegar e veio de uma pessoa importante no automobilismo, o irlandês Ed Jordan, que futuramente teria também uma equipe na Fórmula 1. No teste, Senna foi mais rápido que o piloto titular da equipe na época. A primeira corrida de Senna na Fórmula 3 foi ainda em 1982, quando corria de Fórmula 2000. Ayrton foi convidado pela equipe West Surrey Racing, em Truston. A corrida seria televisionada e Senna via nela uma ótima oportunidade de aparecer para patrocinadores. Senna fez a pole position, venceu e fez a volta mais rápida. Logo depois da corrida, assinou seu contrato para a próxima temporada. O campeonato de Fórmula 3 de 1983 foi disputado entre Senna e Martin Brundle, piloto inglês que mais tarde também chegaria à F1. Curiosamente, Brundle pilotava para Ed Jordan. Ayrton novamente venceu a maioria das corridas e foi campeão. Senna tinha esse jeito de fazer as duas primeiras voltas a uma velocidade estonteante, e, assim, desarmar os oponentes. Os outros pilotos não conseguiam, de fato, lidar com isso. Ed Jordan, os feitos de Ayrton guiando o monopólio chamou a atenção das equipes de Fórmula 1. Em 1983, antes de ser campeão de Fórmula 3, ele foi convidado para testar o carro da equipe Williams, uma das maiores da categoria. Senna bateu o recorde do carro na pista de Donington Park e deixou todos perplexos, palavras de Frank Williams, chefe da equipe na época. Por triste coincidência, Senna morreria guiando uma Williams 11 anos depois, ainda em 1983. Senna também deu 2 voltas no carro da McLaren, a convite do chefe de equipe Ron Dennis. Anos depois, Senna e Ron Dennis formariam uma das parcerias de maior sucesso na Fórmula 1. Fórmula 1, apesar dos bons resultados nos testes pela Williams e McLaren, era arriscado para as grandes equipes contratarem um jovem como piloto titular. Senna conversou com a Lotus, equipe mediana da época, mas a única proposta oficial veio da pequena equipe Toleman. Era melhor assinar com a Toleman do que me aposentar no automobilismo, afirmou Senna. Ayrton Senna estreou na Fórmula 1 em 25 de março de 1984, no Grande Prêmio do Brasil, no extinto circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Senna queria fazer uma grande corrida no seu país, mas abandonou na 8ª volta por uma falha no motor. No entanto, na segunda corrida, na África do Sul, chegou em sexto e marcou seu primeiro ponto na F1. Era o primeiro de 614 que viriam. Na sua primeira temporada na categoria máxima do automobilismo, Senna terminou o campeonato na 9ª posição, com 13 pontos. Seu melhor resultado foi um segundo lugar no Grande Prêmio de Mônaco. Jornalistas que acompanhavam a Fórmula 1 na época dizem que Senna só não venceu porque a corrida foi interrompida pela forte chuva. Naquela corrida, Senna demonstrou toda a sua habilidade na chuva e em dirigir em alta velocidade nas ruas estreitas de Mônaco. Anos mais tarde, Senna seria considerado o rei de Mônaco, com 6 vitórias em 10 corridas disputadas, equipe Lotus, no seu segundo ano na Fórmula 1. Senna deixou a Toleman e assinou contrato com a Lotus, onde correu por 3 anos. A nova equipe lhe permitiu brigar pelas primeiras posições e até por vitórias. A primeira vitória de Senna na Fórmula 1 veio no dia 21 de abril de 1985, no Grande Prêmio de Portugal. Chovia bastante e Senna mostrou novamente toda a sua habilidade na pista molhada. A corrida foi interrompida quando havia apenas 9 carros na pista, sendo Ayrton o primeiro. Pela Lotus, Senna conseguiu 6 vitórias, Portugal e Bélgica. Em 1985, Espanha e Estados Unidos, em 1986, e Mônaco e Estados Unidos, em 1987. No campeonato, ele foi 4º colocado nos seus 2 primeiros anos e 3º no último. Em 1987, um outro brasileiro foi campeão, Nelson Piquet, McLaren e tricampeonato. Senna conseguiu bons resultados na Lotus, mas ele precisava ir para uma equipe maior para ser campeão de Fórmula 1. Na época,
Os melhores carros eram McLaren e Williams, com a